eu quero ler Mateus 22:32. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Bom, no primeiro caso, eu até comentei no vídeo anterior, Deus não é Deus de morto, mas aqui ele está realmente realçando, né? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Ele é o Deus dos patriarcas, porque os patriarcas acreditavam nele, acreditavam na vinda do Messias, por isso estavam vivos na presença dele. E por causa disso, eles conversavam com Deus e Deus dava retorno. Inclusive aqui é um retorno. Isso é um retorno de Deus, dizendo que ele era um Deus de vivos e não de mortos. Então, na verdade, você precisa estar vivo na presença de Deus para poder receber esse retorno. E o segundo versículo que eu li, é sobre o Abraão. Quem é o Abraão? Abraão é o pai da fé. Através de Abraão, que todos nós aprendemos a ver pela fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é crer e esperar num Deus que você não vê. E é através de Abraão que nós aprendemos isso. E olha o que ele diz para Abraão aqui. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. O que ele pediu para o pai da fé, está pedindo para nós, os filhos da fé. Aí você vai poder me dizer assim, mas peraí, ando na minha presença e ser perfeito? Como que eu vou ser perfeito diante de Deus? Aí é que está a questão, né? A perfeição, ela não é humana, ela é divina. Mas quando você entra em Cristo na presença dele, você entra em Cristo na presença dele. Então o sangue de Jesus está sobre a sua vida, perdoando, apagando os seus pecados. Então quando você entra na presença dele, em Cristo, ele olha para você e não vê mais os pecados. Então você anda na presença dele de forma perfeita. O que ele quer ver é você sem pecado. É você vivo, limpo. E isso acontece com o poder do sangue de Jesus. Ele olha para você e te vê perfeito. O poder do sangue de Jesus é tanto que ele perdoa, tem o perdão inicial, e depois tem a santificação progressiva. Progressivamente, o sangue de Jesus vai te limpando, te purificando, te melhorando. Enquanto você andar direito com ele está fazendo um trabalho em você. Por quê? Porque o Espírito de Deus é dado a você, está dentro de você e está fazendo uma limpeza. Então anda na minha presença e ser perfeito. Quando você entra com o sangue de Jesus, te limpando, te perdoando, fazendo a santificação progressiva, você entra limpo, perfeito. Talvez um cidadão qualquer vai olhar para o recém-convertido e vai dizer assim: você era safado, você fazia isso, fazia aquilo, você não vale nada. O problema é que o cara viu tanta besteira no passado que é difícil acreditar no futuro. Mas o importante é Deus olhar para você e você estar em Cristo, porque daí o sangue de Jesus te perdoa de todo o pecado. Aí você anda na presença dele vivo, limpo,
perfeito. Aí o que acontece? Você fala com Deus e Deus te ouve. Deus fala com você e você o ouve. Mas como isso? Eu nunca vi Deus falar comigo. Eu já vi gente falando isso para mim. Irmão, mas como? Nunca vi nada, nunca vi Deus falar comigo. Aí é que está o negócio. Nos próximos vídeos, eu quero mostrar pela Bíblia, biblicamente falando, as formas como Deus fala conosco, para que você fique atento. Vai que Deus está falando com você de alguma maneira e você não está captando nada. Mas se você crer, se você pedir, se você buscar, alguma dessas maneiras, Deus vai falar com você. Agora você está vivo na presença dele, você vai falar com ele e ele vai falar com você. Vai ser um diálogo. Queridos, se eu não tivesse esse diálogo com Deus, eu jamais aguentaria ficar 40 e poucos anos numa igreja. Se eu não tivesse esse diálogo com Deus, eu visitei por norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, pregando em centenas de cidades. Eu jamais faria isso. O que me move a fazer isso é o poder de Deus, a graça de Deus e esse diálogo. Ele me fala, faz isso, faz aquilo, e eu vou fazendo. Porque há um diálogo. É desse diálogo que nós estamos falando e vamos falar mais alguns vídeos.